Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Informação que a gente trouxe em primeira mão lá na live da Threads, lá na Arena Threads dessa terça-feira, e a gente reforça aqui para a gente conseguir desmembrar um pouquinho melhor, que é a situação de Charles. Jogador revelado, se eu não me engano, pelo Ceará, com passagem extensa pelo futebol nordestino. O jogador foi para a Dinamarca, voltou para o Corinthians, e é um dos nomes que o Atlético tem mapeados como um possível reforço ali para volância do Atlético. Primeiro ponto para a gente trazer: o Atlético, ele recebeu muitas negativas do mercado, principalmente do mercado de Série A, de jogadores como Charles. Jogadores que têm um salário até que elevado, não é o caso do Charles, o Charles cabe na realidade financeira do clube, mas jogadores que basicamente não quiseram vir para o clube. Então o Atlético está sendo muito mais cauteloso em movimentações que eram dadas como certas, para o Atlético não cair no cenário de, puta, eu vou trazer esse cara aqui, esse cara vai hipervalorizar o pedido dele, eu vou entrar num cenário meio que complicado financeiramente, então assim, o Atlético ele tá dando uns passinhos de cautela. Sobre o jogador, né? Sobre essa procura do Atlético por mais um volante, se o Charles é o jogador ideal. Para mim não é, tá? Eu já deixo bem claro, acredito que o Atlético naturalmente precisaria de mais um volante, mas eu não enxergo o Charles como o volante que a gente precisa. Eu enxergo o Charles como um jogador de competitividade. Eu enxergo o Charles como um jogador de muita disputa, como mais um camisa 5. Ah, Thiago, mas o Charles não tem um pouquinho de chegada à frente? Até tem. É um jogador que tem alguma qualidade de associação, é um jogador que pisa bem na área. Mas eu não acho que essa presença ofensiva do Charles ela seja tão positiva ao ponto do Atlético buscar um cenário de movimentação, de negociação, de pagar, e ele vai gerar um impacto muito maior do que, por exemplo, o Filipinho gera hoje. O volante ideal que eu tinha na minha cabeça e que eu acreditava que o Atlético ele precisava nesse momento era basicamente um jogador de passe, de distribuição de jogo, de construção de jogo. Algo que o Charles ele influencia pouquíssimo. Algo que o Charles não consegue gerar tanto impacto. Então é o que eu sempre falo no mercado. Contratação é um negócio, reforço é outro. Buscar o Charles em má fase no Corinthians. Buscar o Charles no momento de queda técnica, podemos dizer assim, porque recebeu até mais oportunidades na temporada passada, quando o Corinthians deu uma arrancada, do que nesse momento atual. Eu acho que não faz sentido pro Atlético. Acho que é só mais uma tentativa de contratar por contratar. Isso se o Atlético der sequência à negociação, que não geraria o impacto necessário. Ah, Thiago, mas numericamente a gente não precisa de mais um volante? Vamos fazer as contas. Você tem o Lucas Sacha chegando, você tem o Filipinho, você tem o Raul, você tem o Patrick podendo jogar por ali, você tem o João podendo jogar por ali. Eu acho um bom número. Óbvio, a gente perde o Falcão, a gente substitui com o Lucas Sacha. Numericamente, se o Atlético trouxer o Charles, não acho nem que vai ficar uma posição superlotada. Mas é um jogador que naturalmente viria para o Atlético, até pela moral que tem no mercado, o histórico que tem no mercado, para ter minutos. Viria com certo status. E apesar do Odair falar que ninguém joga por nome do Atlético, não tem como negar que esse tipo de situação existe. Não tem como negar que esse tipo de cenário ele existe. Ponto. Ponto. Então você vai tirar minutos do Filipinho, que é um jovem que pode crescer, é um jovem que pode dar uma resposta pensando no médio prazo muito melhor do que dá atualmente. Para você apostar no Charles, que é um jogador em que, pô, não é um jogador de projeto do Atlético, para mim não faz sentido nenhum. Acho que a movimentação do Lucas Sacha traz maturidade, traz estabilidade para o setor. Acho que a movimentação do Lucas Sacha é uma movimentação certeira para uma liderança que a gente esperava que o Raul pudesse ser, e o Raul não conseguiu ser esse nome. E o Raul não conseguiu ser esse cara. Beleza? Beleza. Só que a partir de agora,
Eu acho que a gente se permite, até porque uma questão qualitativa de você ter uma boa dupla com o Filipinho e com o Lucas Sacha, de ser mais criterioso na contratação. Acho que o Sacha era uma contratação de urgência. Agora, pra mim, pra vir volante, é cara que trata a bola bem. É cara que qualifica o jogo. É cara que permite que o Atlético fique mais com a bola. O Atlético ainda é um time muito reativo. O Atlético ainda é um time de muita transição. Então, isso, no final das contas, exige, obriga que o Atlético seja um time diretamente compatível à estratégia do Odair. Então, para a estratégia do Odair, a gente ia ter os jogadores. Agora, pensando em aumentar o leque de possibilidades, eu traria um jogador de outro perfil. Ou entender que o Charles é um pedido extremamente específico do Odair. Que o Odair vai chegar e vai falar, cara, eu quero um jogador que pise na área. Cara, eu quero um jogador que me entregue mais altura. Cara, eu quero um jogador competitivo para fazer uma trinca de volante. Pode ser uma alternativa muito específica que o Odair esteja pensando e a gente não tem noção ainda. Mas se for para ser mais um, se for para ser mais uma alternativa, gente, é o que eu sempre falo com vocês. O mercado ele é muito traiçoeiro nesse sentido. Muito traiçoeiro. Reforço e contratação, às vezes, tem a mesma carinha. Reforço e contratação, às vezes, tem o mesmo perfil. O que é que acaba diferenciando? A gente sabe. O nível técnico, o momento que o cara chega. Eu acho que o Atlético não vai fazer mais grandes movimentações no mercado, não, tá? Talvez chegue um ponta, talvez chegue uma situação de. Talvez chegue uma situação de volante, de zagueiro, mas eu acho que de maneira acertada o Atlético ele entende que o mercado que ele fez com Viveiros, com Benavides, com Mendonça, com Lucas Sacha, com o próprio Aguirre, foi um mercado suficiente. Eu não discordo muito, não. Acho que é um mercado muito compatível às necessidades que o Atlético tinha, um mercado pronto para dar um salto. O Atlético ele tinha muito mais uma necessidade qualitativa do que uma necessidade quantitativa. Acho que a lateral direita a gente estabilizou, a volância traz um jogador para dar uma elevada no nível, sabe? O ataque muda completamente o perfil, mas a gente consegue trazer essas peças com um novo perfil, a gente consegue trazer essas peças com uma nova cara. O mercado do Atlético, assim, eu acho que a gente já tem que tratar como um mercado muito positivo, a gente já tem que tratar como um mercado muito bom. A gente já tem que tratar como um mercado acima da média. Agora são os ajustes finais para aí também a gente olhar para o campo bola. Foi o que eu sempre falo para vocês. É o que eu sempre falo. Mercado é uma parada muito clara. Ser refém do mercado é que não pode acontecer. O Atlético precisa encontrar soluções também mediante o elenco que o Odair tem em mão, que é um bom elenco. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço. É nóis.